Salve, salve pessoal, cruzando caminhos aqui mais uma vez. E hoje nós vamos falar de como você chega em algum lugar quando você está saindo do Brasil. Quais são as estratégias que você usa para procurar a sua primeira moradia? Como é que você vai chegar em algum lugar? A gente não cai aqui de paraquedas e a gente tem que sempre lembrar que a Europa é um lugar muito caro. Então, continuando a série que eu tô fazendo para ajudar um imigrante que acabou de chegar, que não tem nenhuma noção, eu vou fazer esse vídeo duas vezes porque quando eu uso o critério Europa, e obviamente o Reino Unido é parte da Europa, mas as coisas no UK costumam funcionar um pouquinho diferente. Na minha opinião, elas funcionam até de uma forma mais fácil do que muitos lugares na Europa, porque muitos lugares na Europa vão te pedir vários documentos para você conseguir alugar alguma coisa. Mas eu quero estabelecer um conceito aqui que para todo mundo vai ser igual, porque primeiras coisas que a gente tem que pensar, a primeira solução precisa ser a mais barata possível. Quando eu digo isso, eu considero até de graça. Se você, por exemplo, pode chegar pela casa de algum conhecido e de algum amigo, é sempre bom você ter aqueles seus primeiros momentos ali, porque a gente sabe que trocar dinheiro no Brasil não é uma coisa muito simples e a gente tem que chegar preparado para gastar muito dinheiro logo de cara, porque as coisas de aluguel sempre requerem depósito, sempre requerem segurança da parte de quem está alugando. Às vezes, por você não ter muitas referências, porque as referências que a gente tem no Brasil não valem de nada, a gente precisa até contar com a possibilidade de ter que entregar o dinheiro de 6 aluguéis de uma vez, ou de 3 aluguéis de uma vez. Então, é muito importante que a gente estabeleça essa coisa. Mas a primeira coisa que eu ia falar aqui, e mais uma vez eu já falei isso 1 milhão de vezes aqui no canal, mas eu vou repetir. Obviamente que você não deve ir morar no meio do nada, porque se a gente vem pra cá pra trabalhar, pra ter uma condição de vida melhor e ganhar dinheiro, a gente tá sempre pensando em arrumar trabalho o mais rápido possível, até porque, como eu falei, trazer dinheiro do Brasil é muito complicado, porque o dinheiro vale, sei lá, 8 ou 6 vezes menos. Então, é muito estressante essa coisa de você ter os fundos para começar e você chegar numa cidade super cara. Então, por isso que eu não recomendo de jeito nenhum você ir para a cidade que é a capital de algum lugar. Por quê? Porque a capital vai ter sempre os aluguéis mais caros e quanto mais perto do centro você quiser morar, mais caro vai ser. E às vezes não vale você estar numa capital para você estar praticamente numa cidade diferente, porque você vai levar várias horas para chegar ali no centro. Então, como esse episódio é sobre UK, eu vou começar dizendo o nome das cidades que eu recomendo você morar. Obviamente, você não quer uma cidade muito pequena, então eu morei em Manchester por 11 anos e eu recomendo Manchester como a primeira cidade melhor da Inglaterra para você morar. Primeiro porque ela ficou um pouco mais cara, tudo bem, mas ela ainda é a cidade que mais se parece com uma cidade que é bem maior, entendeu? Uma cidade que tem todas as amenidades que você quer, que tem todos os tipos de entretenimento que você precisa, que tem um transporte decente. E muita gente talvez comente aí embaixo que Manchester não tem um transporte decente, mas em Manchester você só precisa de duas coisas: uma bicicleta, sabendo que a bicicleta não pode ser uma super bicicleta, porque as pessoas roubam bicicleta na Inglaterra bastante, e de repente você ter ali, poder pagar o tram, ou poder pagar um cartão de ônibus semanal, que não é caro como Londres. Eu acho que vale muito a pena as pessoas pensarem em Manchester como primeira opção, ao invés de morar na zona 7 e 8 em Londres, que eu nem sei se isso existe, na verdade, mas morar em Londres, mas não em Londres. Eu acho muito mais fácil a pessoa se acostumar com a vida de uma cidade que é a terceira maior da Inglaterra, que seria Manchester. Obviamente, depois disso, em critério de entretenimento e todas as coisas para fazer e transporte decente, nós temos Liverpool. Depois disso, nós temos Leeds e, por último, Newcastle,
obviamente, você tem que pensar que quanto mais para o norte você for, mais frio e mais chuva você vai ter que lidar. Então, vou dar esse exemplo aqui de Manchester, mas a primeira coisa que eu quero dizer aqui é: você não conseguiu de graça, você não tem nenhum conhecido na Inglaterra, beleza. O que eu realmente recomendo é que você não use nenhum serviço de brasileiros, como o Relocation, por exemplo, porque essas pessoas vão estar simplesmente fazendo uma coisa que qualquer um pode fazer, portanto que você fale ou entende um pouco de inglês. Eu acho que esse tipo de serviço é um desperdício de dinheiro, porque não vai te beneficiar muito em nada. E por mais que as pessoas torçam o nariz e elas queiram chegar numa situação boa, numa situação de conforto, a gente precisa passar desconforto na Europa. E no começo é sempre muito chato, porque a gente não tem tantas opções assim. Então, quando eu falo de chegar de graça, se você não tem ninguém para chegar de graça, ou até se você tem alguém para chegar de graça, você precisa de um plano B, obviamente. Vai que você briga com a pessoa, ou vai que acontece alguma coisa, a pessoa não pode te receber. Você precisa ter um lugar para comprovar de onde você vai, ou se você tem já todos os seus vistos e todas as suas coisas acertadas para você passar na imigração, você precisa ter um lugar, obviamente, para chegar. Então, a primeira opção, ou o plano B de quem tem um lugar de graça para chegar, o que eu recomendo são os grupos de Facebook. Mas por que eu recomendo isso? Isso vai ser tecnicamente mais caro, tá? Mas quando eu digo isso, às vezes é melhor a gente chegar por uma casa de brasileiros. Por quê? Porque os brasileiros vão poder te mostrar ali a cidade, vão poder te mostrar a área, vão, de repente, que foi o meu caso quando eu cheguei em Londres, que um dia chegou um brasileiro lá na casa e falou que no trabalho dele estava precisando de alguém e eu fui. Então, não só tem essas vantagens, mas como você corta imediatamente toda a burocracia de documentos que você precisa. Agora, se você se garante no inglês, se você não tem necessidade nenhuma de conviver com brasileiros, ou se você simplesmente não quer conviver com brasileiros, você pode procurar um site que é para quartos, e nesse esquema de brasileiros que eu falei, pode ser tanto para quarto como apartamento inteiro, mas como apartamento inteiro você vai pagar um preço muito acima do mercado, porque infelizmente todos os serviços de tudo que os brasileiros oferecem no exterior é mais caro do que as vias normais. Simplesmente pelo fato de eles estarem proporcionando uma experiência muito mais familiar ali, por estar falando a sua própria língua, por exemplo. Então, é justificável, de certa forma, que os brasileiros cobrem mais caro por isso. Mas agora, voltando no assunto, são os grupos de Facebook. Ou seja, se eu estou indo para Manchester, primeiro eu vou caçar no Facebook, antes de ir para Manchester, eu vou me informar, eu vou conversar com as pessoas. Grupos chamados Brasileiros em Manchester. E vai ter uns 3, 4, 5 grupos que são bons, que tem anúncios de quartos, que tem anúncio de apartamentos inteiros. Óbvio que você tem que ter sempre na cabeça uma coisa: nunca mande dinheiro para ninguém antes de você ver a coisa, antes de você estar ali. Ah, mas aí e se o cara não quiser segurar? A gente normalmente faz aqui, até com agências que é a via normal de alugar apartamentos, uma coisa que chama holding deposit. E holding deposit é uma coisa que você dá um dinheiro ali, que vai ser deduzido do seu depósito, mas quando você está fazendo isso com pessoas na internet, você tem que estar ciente do risco de você perder esse dinheiro, da pessoa te dar uma volta. Então é mais uma desvantagem de você estar alugando coisas de brasileiros, porém eu sempre recomendo que você chegue por causa de brasileiros, e se não for pelo grupo, melhor ainda se for indicação de alguém conhecido, porque foi assim que eu cheguei em Londres. A minha landlord em Roma conhecia brasileiros que alugavam casas e arrumou um quarto ali para mim e para minha mãe no começo. Minha mãe não quis ficar em Londres, eu quis ficar. Mas é por esses grupos que a gente arruma os nossos primeiros trabalhos, a nossa primeira casa, o nosso primeiro quarto. E volto a frisar aqui, não gaste dinheiro alugando um apartamento para você imediatamente enquanto você não tem um emprego.
o jeito é chegar em quarto, o jeito é você passar aperto ali por alguns meses. O jeito é você ter que conviver com brasileiros de outros estados que não são a tua turma, entendeu? Que às vezes vão ser irritantes, que às vezes vão ser babacas. Mas é muito importante que você tenha sempre isso em plano de frente. Eu preciso economizar dinheiro. Eu não posso trazer dinheiro do Brasil e achar que o dinheiro vai durar aqui, que o dinheiro acaba em semanas. Então, primeira opção, plano A é ou de graça, ou plano B do de graça. Se o de graça não der certo, ou se não rolar de graça, é a primeira opção, os grupos de Facebook, alugar por brasileiros. Agora, a segunda opção que eu vou falar aqui, se você se garante no inglês, se você tem um inglês fantástico, se você tem algum jeito de ter uma fonte de renda imediatamente quando você chegar aqui, eu indicaria que você procurasse um quarto no Spare Room. Spare Room é simplesmente o site da Inglaterra que aluga quartos. E toda cidade vai ter... Toda cidade não, todo país tem o seu site nacional de buscas por apartamentos. Você precisa descobrir isso imediatamente ou até bem antes de você mudar para você ter uma noção dos preços. E o Spare Room, mais uma vez, outra vantagem de você morar em quarto, as contas já estão incluídas, você já sabe ali quanto vai sair da sua renda mensal, que você vai ter que investir nisso. Algumas opções de quartos não vão ter contas incluídas, mas a pessoa já coloca no anúncio mais ou menos quanto dá todo mês. Então você sabe que seu aluguel é isso, suas contas são isso. E por aí vai. Essa é a segunda opção para quem sabe falar inglês. E eu volto a reforçar que a língua é muito importante para a gente poder se desenrolar nessas coisas. Porque quando a gente depende de brasileiro, mais uma vez, você vai estar pagando pelo serviço da pessoa estar falando português com você ali. Então eu reclamo aqui dos brasileiros que cobram mais caro, mas nada mais justo, já que eles estão fazendo toda a tradução para você, né? Agora, a terceira opção se divide em dois sites principais. Um deles chama OpenRent. Esse é o site onde você negocia diretamente com landlords, são landlords privados. Eles não estão anunciando por uma agência ou por meio de terceiros. E a melhor opção de todas, e a opção que você usa para você pesquisar o preço dos aluguéis antes de você mudar para alguma cidade, se chama Rightmove. E Rightmove é o maior site de anunciantes de propriedades na Inglaterra. Tanto para vender, como para aluguel também. Raramente você vê quartos ali, mas em Londres tem. Em alguns lugares mais procurados vai ter um quarto ou outro, mas ali é bom para você procurar o apartamento de 1 quarto, de 2 quartos. E lembrando que quanto mais quartos tiver, às vezes, em comparação com o preço de 1 quarto, o apartamento inteiro é mais barato se você dividir ele pelo número de quartos. Agora, óbvio que sempre anunciado nesses sites, você vai ter somente o preço do aluguel sem contas, e o preço das contas você só vai descobrir mais ou menos quando você mudar para esse lugar, porque eles só te dão uma estimativa. Vamos lembrar de novo das contas que você tem que pagar. Água. Esse normalmente vai ser um preço fixo ou vai ter um medidor. As casas que têm preço fixo são porque elas são muito antigas, não tem medidor, e elas são mais caras comparando com o que você pagaria pelo uso. Eletricidade, obviamente uma das contas mais caras da Inglaterra. Eu fiz um vídeo sobre Manchester, que eu mostro o Rightmove, eu mostro mais ou menos o preço que eu gastava ano passado, é claro. E Council Tax, que seria o equivalente ao IPTU, mas isso é uma coisa que a gente não pode deixar de pagar na Inglaterra, dá até cadeia se você evitar pagar essa conta. E a maioria das casas vai ter aquecimento por via de gás, ou seja, a tua água vai ser aquecida pelo gás e o aquecedor vai ser feito pelo gás também, uma das contas super caras da Inglaterra. Eu vou dizer aqui que existem apartamentos que têm aquecimento elétrico, mas são apartamentos mais modernos. Se você for morar em casa, com certeza vai ser gás. Agora, uma coisa que é super importante aqui, se você acabou de chegar, você não vai ter o seu histórico de crédito, que aqui a gente chama de credit score,
para você poder alugar um apartamento diretamente. A gente tem que ter uma vida financeira movimentada na Inglaterra, conta de banco, contas de água, de luz ou de telefone. Você já precisa ter um histórico financeiro para você poder alugar um lugar desse. E outra coisa, que é o que a gente chama de guarantor aqui. Aqui não, porque eu não moro mais na Inglaterra. Eu até me esqueço às vezes. Na Inglaterra, a gente tem a pessoa que financia se qualquer problema acontecer. Então, o que acontece? Se você não recebe um salário que é 3 vezes o tamanho do seu aluguel mensal, você precisa de um guarantor. E isso é um problema, porque normalmente um guarantor ele tem que ser proprietário de uma casa. Muitas agências exigem isso, que é uma coisa chata, ou seja, mais uma coisa para você calcular. Se o seu salário for no talo do aluguel, se ele for mais ou menos assim 2 vezes maior, a agência pode virar para você e falar não. Então, o que eu recomendo? Chegue pelo quarto como primeira opção, procure nos grupos de Facebook, chegue por casa de brasileiro. Se você se garante no inglês, se você tem dinheiro economizado para gastar, vai no spare room, procura um quarto. E antes de você vir, ou se você está pensando em alugar um apartamento ou uma casa só para você no futuro, vai no Rightmove e simplesmente procure por uma região. E as regiões aqui são divididas por postcode, que seria o seu CEP, aliás. Seria mais ou menos o número ali daquela região, entendeu? Então eu vou fazer uma coisa rapidinho aqui. Vou fazer na frente de vocês porque é melhor. Eu vou abrir aqui o meu Rightmove. Então eu estou aqui no Rightmove agora. Estou gravando a minha tela. Então a gente vai lá, rightmove.co.uk, e aqui está o maior site de aluguel e vendas da Inglaterra. Então o que a gente vai fazer aqui? Eu vou tirar os cookies. Eu já sei onde eu quero morar. Eu quero morar em M16, em Manchester, que é Whalley Range, que é uma área que eu gosto muito, é a área que eu mostrei naquele vídeo, que eu vou colocar aqui em cima também. Mas, se eu quero alugar, eu coloco to rent. Se você quiser comprar, você pode for sale, mas eu não quero alugar. Então, casas, tipo de propriedade. Para mim, qualquer coisa serve. Quanto de distância de M16 eu quero? Eu quero 3 milhas. Porque aí pega um bom pedaço em volta e a gente já consegue saber mais ou menos o que a gente está pensando. Aqui é importante, eu não coloco mínimo não, mas eu vou colocar máximo. Eu posso pagar 1.000 libras por mês. PCM é per calendar month. Número de quartos no mínimo estúdio. E aqui eu coloco 2 quartos máximo. E essa parte aqui é importante, eu não quero que o meu anúncio seja muito antigo, então eu coloco que o meu anúncio tenha sido adicionado no mínimo por 14 dias. Dou aqui Search Properties e aqui eu já começo a ver. Só que em vez de eu botar aqui New List, que são os novos anúncios, eu vou botar do mais baixo, Lowest Price, começando do preço mais barato. Então aqui, ó, eu tenho nesse lugar aqui que é M3, então ele é um pouco longe de M16. Eu acho que eu vou abaixar isso aqui para 1 milha só. E agora sim eu consigo ver. Quando está escrito flat share é porque é quarto, tá? É dividido. Então você vê aqui um quarto está custando 1.000 libras nesse lugar aqui, mas é uma suíte, é um apartamento super moderno, bem bonito, por sinal. Mas aqui eu consigo... Na verdade, uma coisa que eu esqueci de filtrar aqui é que eu não quero ver quarto. Então eu vou aqui, ó, Don't Show, para não mostrar House Share. Eu não quero ver quarto, eu quero só ver apartamento inteiro. Então aqui, ó, consigo ver um bedroom flat,
É um apartamento de um quarto, um banheiro, 966 libras por mês. Eu acho que esse aqui é dividido também. Então você vê aqui, ó, tem aqui em M32, é um estúdio, ou seja, é tudo num lugar só a cozinha separada. Eu vou até clicar nesse aqui, ó, para vocês terem uma noção. É um cômodo só, tem uma cozinha. Aí aqui tem um vídeo que eu não vou nem me dar o trabalho de clicar. Eu vou voltar para o meu Search Results lá. Aqui, ó, tem um apartamento de um quarto, 750. Wilbraham Court, esse é um apartamento também, mas é estúdio. Então você vê que a coisa tá bem cara em Manchester, aliás. Aqui, apartamento de um quarto em M21. Se eu vier aqui mais ou menos para 800, 900, porque tá muito difícil de achar em Manchester por menos do que isso. Aqui é uma terrace house. E aqui tem 13 fotos, esse dá para ter uma boa noção. Você vê que é tudo mais ou menos no mesmo cômodo ali, é como se fosse um estúdio. E tem uma cozinhazinha bem mequetrefezinha. Então dá para ter mais ou menos uma noção que não está muito fácil de morar em Manchester no momento, tá caro. Essa área que eu escolhi, eu acho que ela é bem cara. E se eu for para a próxima página, talvez tenha mais opções. Tem esses prédios uns grandões assim. Esse aqui já é em Trafford. Dá para saber mais ou menos como é um prédio moderno. Aqui é uma salinha com tudo, cozinha e sala no mesmo lugar. E um quartinho aqui bem simples também. Então, pessoal, eu só queria terminar esse vídeo aqui dizendo que a melhor opção que você tem é a opção que você gasta menos no começo. Depois você pode ir pesquisar no Rightmove, você pode ir pesquisar no Spare Room se você quiser morar num quarto. É sempre legal você conhecer uma galera britânica morando, dependendo da sua idade. Se você tiver ainda nos seus 20 e poucos, eu não vejo problema nenhum em morar em quarto. Mas fica a dica aí, e não se esqueça que você tem que melhorar o seu credit score, que eu vou botar no vídeo aqui também, para como você melhora isso. E sempre conte com a possibilidade de alguém te pedir aluguel adiantado por 6 ou 3 meses, ou até mesmo um guarantor, que é a pessoa que vai financiar o seu aluguel caso você não pague por qualquer motivo. Bom, o vídeo fica por aqui, até a próxima. Tchau, tchau.